Boa noite. Então, como eu tinha dito no outro vídeo, eu estou tentando aí ver se pelo menos uma vez por semana eu gravo alguns vídeos. Alguns não, no caso um pelo menos, por semana. Só que com os afazeres e tal, outros estudos, às vezes é um pouquinho difícil, mas eu vou tentar manter um padrão, pelo menos um por semana. E dessa vez não foi diferente. Aí eu peguei um assunto do direito constitucional que eu estava querendo conversar há muito tempo sobre essa questão, que é o princípio da não culpabilidade versus o princípio da inocência. Por que eu falo sobre esse princípio? Porque eu assisti uma aula há um tempo atrás aí sobre o Código de Processo Penal, os princípios, né, do processo penal, e foi até com a professora Gilza, que é juíza de direito, acho que do Distrito Federal, se não me falha a memória, tá? Ela falando sobre os princípios e tal, e fez um comentário sobre esse princípio. Falou que o ministro, se eu não me falha a memória, é o Luiz Roberto Barroso, sim, que ela comentou. Eu não li esse livro de Direito Constitucional, mas eu acho que foi esse ministro que ela comentou, sim, que fala sobre esse princípio. Inclusive, eu sei que dele, sim, tem um julgado do STF que ele fala sobre o princípio da não culpabilidade. Então, por que eu falei? Porque se a gente for reparar na Constituição Federal, lá fala sobre a considerado culpado, ou seja, teoricamente, é o princípio da não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado, ou seja, não culpado, tá? Não culpabilidade. Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio da inocência, ele está tipificado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais precisamente no artigo 11, 1, ponto 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem direito de ser presumido inocente, presunção da inocência, tá? Então, assim, a presunção da inocência, teoricamente, ela veio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? De 1948. Só na Constituição Federal é que fala da não culpabilidade, entendeu? Inclusive, o Brasil reconhece, né, a declaração em 1992 pelo decreto 678, tá? Em casos práticos, qual a diferença? Teoricamente nenhuma, é mais uma questão técnica. Inclusive, a nomenclatura princípio da não culpabilidade, ele é minoritário. Eu que sou mais adepto do direito constitucional, a gente tem essas questões, é o certo, é o correto, não. Por isso que a gente entra nesses méritos. Tá? Mas em casos práticos não tem diferença nenhuma. Uma petição, se você colocar o princípio da não culpabilidade ou o princípio da inocência, teoricamente vai ser a mesma coisa. Tá? Até porque o Brasil ratificou. Então ele reconhece como princípio da inocência. Tá? Só a diferença é que não foi tipificado expressamente na Constituição Federal. Tá? Aí se a gente olhar, eu estudei um pouquinho e tal, peguei alguns artigos, e lá ele foi discutido em alguns casos, se não me falha a memória, na Itália. Tá? Alguns juristas italianos que discutiram sobre essa questão. Mas, assim, em casos práticos, como eu falei, ele não tem diferença prática nenhuma, não, tá? Tanto na seara doutrinária, independente de redação da garantia no bojo constitucional, temos que o seu conteúdo permanece o mesmo, abrangendo de forma material todo acusado em processo penal. Então, não faz diferença nenhuma, tá? Ainda assim que não fosse, né? Como eu tinha comentado, o Brasil ratificou pela Convenção de São José da Costa Rica, tá? Foi ratificado pelo Brasil em 92, tá? Logo, concluímos que a presença do princípio da presunção da inocência no ordenamento jurídico brasileiro consubstancia-se com uma garantia fundamental. Independente de estar ali ou não, ele é uma garantia fundamental, até porque ele é infraconstitucional e supralegal, tá? Tem força normativa, né? De infraconstitucional e supralegal. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Foi mais uma questão mesmo doutrinária e curiosidade mesmo. E, se for possível, se puderem compartilhar, deixar algum recado ou crítica, tá? Que seja construtivo. E se puder compartilhar também, para outras pessoas tirarem dúvida.
serve até para as provas de concurso, às vezes podem perguntar desse princípio, tá bom? Obrigado pela atenção de todos.